Bom dia, pessoal! Seja bem-vindo neste canal e seja bem-vinda neste canal. Hoje, o que eu tenho para trazer para vocês é sobre a coragem, é sobre o medo, porque o antagonismo de coragem é medo e do medo é a coragem. Então, para a gente entender melhor sobre o medo, vocês vão concordar comigo que o medo ele é necessário. O medo ele é necessário para que, imagina eu sem medo, sem nenhum tipo de medo, eu atravessaria a rua sem olhar. Eu pularia de um prédio do 5º andar, 7º, 10º, não teria medo. Muitas coisas eu já teria feito se eu não tivesse medo, e você também. Então, o medo, se você chegar perto de um vespeiro, de abelhas bravas, você tem medo. Por quê? Porque você sabe que elas vão te atacar como forma de defesa. Então, assim, o medo, ele é um mecanismo, sim, de segurança nosso. Ele é necessário. E quando uma criança nasce, quando nós nascemos sem medo nenhum, sem nenhum tipo de medo. E no decorrer que a gente vai crescendo, vai sendo formado, quem coloca o medo na gente são os nossos pais. Desce daí que você vai cair. Não faça isso que você vai fazer isso outro. Não, isso daqui corta, vai fazer dodói. Então, assim, o medo ele vai sendo instalado, porque automaticamente criança não tem medo de nada. Só que quando o medo ele se torna excessivo, quando ele se torna um medo a ponto de te paralisar, de você não conseguir fazer aquilo que você quer. Algo simples, por exemplo, de falar com alguém, de falar em público, isso é simples. E a gente cresce com esse medo. Então, esse é o medo paralisador. Medo de procurar um emprego, medo de expor o seu conhecimento, medo de ter o seu próprio negócio, medo de ter a sua empresa. Então, isso é tipo de medo paralisante. Não é um medo saudável, já é um medo excessivo, E aí, para que nós possamos trazer assim mais explicado sobre esse assunto, eu vou ler lá em 2 Timóteo, porque a Bíblia, gente, ela é um manual de instrução do ser humano, é a Bíblia. E a Bíblia ensina tudo, exatamente tudo. Então, queira você ou não, é isso que acontece, é como é. Então, eu vou ler aqui em 2 Timóteo 1, como nós devemos ser. O que Deus nos entregou, o que Ele colocou em nós. Porque quando a gente vem, presta atenção, quando a gente vem lá e encarnamos aqui na Terra, num corpo material, quando a gente vem o nosso espírito e encarna, o Espírito de Deus, a nossa alma, né, e encarna aqui neste corpo, nós vem sem nenhum medo. E o medo ele vai sendo instalado através dos nossos programadores, que são os P's da nossa vida. E o que acontece? O medo, ele é importante, até para nossa segurança. Mas quando ele é excessivo, então a tríplice profana fez com que esse medo fosse excessivo, a ponto de nos paralisar, sim. Então ele usou o próprio mecanismo de defesa, de cuidado, para nos paralisar. Então ele profanou. Na realidade, a tríplice profana profanou tudo.
Então eu quero ler para vocês que quando a gente veio, o que Deus colocou em nós? Como nós éramos desde criança. Agora você preste atenção. Paulo, apóstolo de Cristo, Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu vou ler tudo para ficar bem entendido. Dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como o serviram. Ai, o computador apagou. Como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não cingida, que primeiro habitou em sua avó, Lloyd, e em sua mãe, Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Essa fé, né, não fingida, que não era uma fé fingida, né, que Paulo tinha. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. A imposição de minhas mãos. Pois Deus não... Olha essa parte que eu quero que vocês entendam. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele. Ai, que bênção ser prisioneiro do Senhor, né? Mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Vou ler só até aqui, tá, gente? Pois Deus nos deu espírito de coragem. Tá escrito aqui, não foi de covardia, foi de coragem, de poder e de amor e de equilíbrio. Então, eu e você viemos com o espírito de coragem, com o espírito do amor, do poder e do equilíbrio. Nós podemos todas as coisas. Eu e você. Nós podemos todas as coisas. Não é uma questão de querer ou uma questão de fazer, mas de poder. Você pode. Você pode. Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Ontem eu postei um vídeo aqui sobre isso, sobre poder, que todas as coisas você pode naquele que te fortalece. Então, quando nós automaticamente nos posicionamos em posição de medo que nos paralisa e nós passa a acreditar em tudo que o sistema fala, que nós não podemos fazer e não somos capazes de fazer, e eu quero que você entenda que quando eu falo sistema, é que os nossos pais também foram vítimas do sistema, os pais deles também, e isso gerações por gerações. Então, o mundo, a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Então, é esse sistema. É essa informação já contida aqui. E ele fez com que todas as coisas que Deus fez, ele deu um jeito de distorcer todas as coisas. Usar muitas das vezes o nosso poder, a nossa defesa, em excessivo para que nós possamos nos paralisar, como é o caso do medo. Então, eu e você viemos com um espírito de coragem, de poder. Então não é uma questão de que eu vou fazer ou eu posso. Eu tenho poder sobre isso. Ele me deu o poder sobre ter coragem, sobre ter amor, sobre ter equilíbrio sobre todas as coisas. E a Bíblia diz que quando o verdadeiro amor
O verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. E eu quero dizer para vocês que isso foi dos motivos pelo qual eu abri este canal. Isso foi um dos motivos pelo qual eu quebrei essa casca do medo, que era um medo excessivamente de falar em público, de abrir minha boca. Imagina, entende? Medo do quê? Medo da crítica, medo de ser rejeitado, medo de escandalizar, um medo tão excessivo que eu não conseguia expressar, não conseguia pôr para fora o meu conhecimento que eu venho adquirindo e não queria ser, com esse medo excessivo, você deve estar numa situação assim, em que você está paralisada, você não consegue expressar o reino de Deus. E eu quero que você entenda que com medo você não vai conseguir expressar o reino de Deus, porque eu também não estava conseguindo expressar. E esse medo esse verdadeiro amor que lança fora todo medo, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Um amor por mim própria. Por mim própria. Então, se eu me amo tanto, eu vou lançar fora todo medo. Todo medo. Por quê? Porque esse verdadeiro amor que é pelo Evangelho, por Deus, pelo meu Pai, é por Ele que eu lancei fora todo medo. Por quê? Porque não me importa as críticas. Não me importa as críticas e não me importa os elogios. Ambos os dois têm o mesmo poder de me paralisar. Você tem que entender que elogio e crítica têm o mesmo poder de te paralisar. Então não importa nada disso. Importa o que eu faço para o meu Pai. Importa o que eu expresso para o reino de Deus. E nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos urgentemente nos posicionar como filhos de Deus, como corajosos, como verdadeiros filhos, como verdadeiros executores deste poder. Porque é através de mim, é através de você que Deus vai usar, que Deus vai expressar o reino dele nessa terra. É através de mim e de você. Então, quando a gente percebe, que eu percebi esse medo excessivo, porque o nosso cérebro é um mecanismo, sim, de sobrevivência do cérebro, ter medo. Por quê? Porque o cérebro ele tem medo de morrer e ele sabe que vai. Então o cérebro ele procura poupar energia de todas as formas. Por quê? Porque ele sabe que vai morrer e ele precisa sobreviver. Ele quer sobreviver, tá tudo certo. Então ele vai nos boicotar. E aí ele poupa energia. Muitas das vezes, sim. É isso mesmo. Acumulando medo. Muito medo. Medo. Não faz isso no medo que você vai morrer. E é o cérebro, ele tem medo de morrer. E aí ele é a defesa. E aí você paralisa. Você não tem coragem de fazer mais nada. Não faço isso, quero, mas eu tenho medo. Olha pra você ver que diferença. Eu quero, mas eu tenho medo. E aí com isso você não vive. Com medo você não vai viver o extraordinário na sua vida. Com medo você não vai viver as promessas de Deus na sua vida. É triste falar isso, mas é verdade. Com medo você não vai onde você tem que ir. Você não vai conquistar aquilo que você precisa conquistar. Você tem promessas na sua vida, mas elas não vão cumprir
se você tiver medo. E eu vou deixar um exemplo sobre isso. Um exemplo. Antes de eu vir para Portugal, eu morei 7 anos na Espanha. Em 2007 até 2012. E eu tinha muito medo. Muito, mas era muito medo de andar de avião. Porque na minha cabeça, se eu andasse de avião, eu ia morrer. Só que esse medo de andar de avião não era... Porque a única forma de vir para a Espanha que eu tinha era de avião. Então, aquele medo, ele queria me paralisar. De tal forma que para mim não vir, entendeu? E as promessas de Deus não se cumprir. Tanto que quando eu vim, gente, eu olhei aquele avião e falei, ó, é agora. Então, já pedi perdão para Deus todos os meus pecados. Meu filho tinha 1 ano e 2 meses. Fiz questão que meu filho veio dormindo toda a viagem. Por quê? Porque gente, eu não preguei o olho durante 10 horas de voo. De tanto medo. E eu vim clamando a Deus desde que... Nossa, pro avião subir e para descer, gente. O que foi aquilo? Para mim foi uma experiência horrível. Eu vou falar que foi boa? Não foi, foi horrível. Foi horrível. Eu não preguei o olho porque eu precisava ficar atenta, cuidando do meu filho. E vim clamando a Deus o tempo todo. Depois, quando eu voltei pro Brasil, 2 anos e meio que eu tava na Espanha, foi quando eu cheguei na Espanha, as promessas de Deus começaram a se cumprir. Muitas mudanças na minha vida. Mental, emocional, espiritual. E depois que eu voltei, eu pedi para Deus tirar esse medo. Porque eu já estava com uma mente diferente. Eu já estava com o meu emocional diferente. Eu já era outra pessoa, já não era mais a mesma. E ele me curou. Eu fui dormindo desde que subiu o avião até lá no Brasil. Fui dormindo. E voltei a dormir. Dormi até com o pescoço assim pendurado. Coisa que eu nunca fazia. Entendi. Então, medo é um exemplo de medo. Hoje eu vi um vídeo de uma senhora aos 94 anos. O sonho dela era pular de paraquedas. Que exemplo que ela me deu de coragem. Porque tem que ter coragem, gente, para fazer isso. E eu vou fazer isso um dia e vou postar aqui para vocês. Eu sei que vai chegar um dia que eu vou fazer isso. E é o meu sonho pular de paraquedas. Porque eu sei que quando eu fizer isso, eu vou destravar muita coisa que eu preciso destravar no meu cérebro. A gente, à medida que você avança, à medida que você vai avançando, você vai destravando bloqueios, você vai destravando travas, é como se fosse uma engrenagem, você vai tirando aquelas pedaços de coisas que estão travando essa engrenagem, para que você vá avançando cada vez mais. Então, o que eu quero deixar para vocês é hoje, e hoje é isso, sobre o seu verdadeiro espírito que Deus te deu, de coragem, não é de medo, porque a própria Bíblia fala que o reino dos céus não é constituído de covarde, mas de corajosos, e o reino dos céus, ele é tomado à força. Ele é tomado à força. Só os corajosos, coragem, espírito de coragem é que vai entrar no reino, que vai reinar. Porque, gente, é muito diferente reino, é muito diferente o reino que fala na Bíblia e o paraíso, tá? Paraíso é uma coisa, reino é outra. Então, hoje o que eu quero deixar para vocês, reflexão. Você quer servir aonde? Você quer entrar onde?
Porque o meu desejo é encontrar-se com o meu Pai, o meu Abba. O meu desejo é encontrar com o nosso Pai, porque Ele é meu Pai e seu Pai. E nós somos todos irmãos. Todos irmãos. Então, o meu desejo é me encontrar com Ele. E para isso, eu preciso conquistar o reino. E o reino é tomado à força. Ele não é tomado com amorzinho, carinzinho e Alice no País das Maravilhas. Não. É a força mesmo, gente. Se eu tenho medo de falar em público, pô, é agora que eu vou falar. Se eu tenho medo da crítica, pois é agora que eu vou fazer um absurdo mesmo pra mim ser criticada. Por quê? Porque daí meu cérebro vai ver que eu não morri. Vai ser criticado e eu não morri. Vou falar em público e eu não morri. Abri o canal e eu não morri. Postei vídeos e eu não morri até agora. Então, são mínimas coisas? São, mas vão destravando camadas, porque são camadas e nós precisamos ir destravando essas camadas para que a nossa consciência vai se abrindo. Nós vamos nos iluminando. É igual você entrar no meio de um mato e você pegar uma foice, quem conhece foice, e você vai desbravando, você vai abrindo aquela mata para você passar. Aquilo são os obstáculos que foi instalado na sua mente e na minha. Porque o mundo jaz do maligno. O mundo, mas quando eu falo mundo, e a gente fala mundo na Bíblia, não é essa terra que você vê, esse mundo. É o sistema. E existe um sistema em que quer te paralisar de todas as formas, para você não exercer esse governo aqui na Terra. Pra você não exercer esse governo que é seu por direito, que é através do seu posicionamento, é através desse seu posicionamento, dessa coragem, é que você vai poder exercer o reino. É através disso que Deus vai expressar o reino na Terra. Através de você, através de mim. A Bíblia diz que os céus o detêm de voltar. A terra não está preparada para receber Jesus. E quando fala terra, é a mentalidade, é a nossa alma, o nosso espírito. Nosso espírito está pronto já, mas a nossa alma, nossas emoções, o nosso intelecto não está preparado. E nós precisamos preparar, por quê? Porque os céus o detêm, nós detém. Por que os céus? Os céus é como se fosse a nossa mente. Na nossa mente. Eu já fiz, há pouco tempo atrás, uma reflexão. E se Jesus chegasse agora na Terra? Agora. Chegou. E agora? O que eu faço? Gente, eu fiquei sem ação. Eu não teria ação, eu me esconderia. Por quê? Porque eu estava em dívida com Ele. Eu estava em dívida com o Pai. Eu estava na rebeldia. Eu estava na desobediência. Por que eu estava sendo rebelde e desobediente? Porque eu estava alimentada no medo. Acreditando nessa tríplice profano que ela disse para mim. Então eu estava travada nesse medo. E aí ele ia chegar, e se eu chegasse perto dele, ele ia dizer assim: aparta-te de mim, que eu não te conheço. Porque a minha frequência está baixíssima. Nem, entende? Baixíssima. É disso que se trata, gente. É disso que se trata. É de posicionamento. Você precisa se posicionar. Você é cristão? Você é cristão. E agora eu quero fazer um apelo. Para finalizar esse vídeo. Você é cristão, né? Você nasceu num lar cristão? Você crê em Jesus? Você crê num Deus Pai que te colocou aqui
e que te colocou aqui para você exercer esse reino. Então você precisa falar desse reino. Você precisa expressar esse reino. E como nós expressamos esse reino? Nas nossas atitudes, nas nossas ações, no nosso corpo físico, no nosso corpo mental, no nosso corpo emocional. É assim que nós expressamos o reino. E fale dele. Precisamos falar. Precisamos ter essa coragem, sim, de falar. Aqui diz, portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Do Senhor, nós não temos que ter vergonha de testemunhar do Senhor. Se você fizer uma retrospectiva da sua vida, você vai ver o quanto o Senhor te abençoou, o quanto você é abençoada, o quanto de muitas coisas ruins que aconteceram na sua vida, mas Ele esteve sempre do seu lado. Então você tem do que testemunhar. Só do fato de você estar viva, você já tem do que testemunhar. Porque eu dormi, eu acordei, porque o Senhor me sustentou. Foi Ele que me sustentou. E o mesmo fôlego de vida que está em mim é o mesmo que está em você. Então não se envergonhe de falar de Jesus. Não se envergonhe de falar do seu Pai. Eu sei o que você passa. Eu já passei por isso. Mas você não precisa ficar muito tempo. Não precisa. Basta você se permitir, você querer tudo. Gente, não tem uma receita pronta. O que eu faço para mim perder a vergonha? O que eu faço para mim? Você não vai perder a vergonha, a gente sempre vai ter vergonha. Porque a vergonha, o medo, né? Estamos a falar do medo. Então, não é que você vai perder o medo. Eu já fiz quantos vídeos? Já fiz lives. E toda vez que eu abro, a minha barriga gela. Por quê? Porque eu tenho que entender que é a minha humanidade, sim. Eu tenho que baixar o meu ego. Por quê? Porque é quem tem que parecer é o reino. É a força do meu Pai. É as características que Ele colocou em mim. É as ferramentas que Ele colocou em mim. É por Ele que eu estou aqui. É por Ele que eu tenho energia. É por Ele que eu tenho força. É Ele que me dá esse vigor. Se o meu coração tá batendo, é porque o Espírito dele tá aqui dentro. A energia de vida tá aqui batendo. Então, mas não tem possibilidade. Não existe como. Não tem como. Não tem como você falar, eu não tenho motivo para falar de Deus. Tem. Você tá viva? Então você tem motivo, sim. Você tem motivo, sim, de falar de Deus, de falar de Jesus, do seu Salvador, porque Jesus é o nosso único e verdadeiro Salvador. E Ele te deu e me entregou, sim, espírito de poder, de coragem, de amor e de equilíbrio. Então, se Ele nos deu o espírito de equilíbrio, não quer dizer que eu não vou ter medo, mas eu vou ter que equilibrar e fazer com medo mesmo. É fazer com medo mesmo. Você acha que quando um general vai para a guerra, ele vai sem medo nenhum? Não, ele tá cagando de medo. Mas ele sabe que aquele é o único jeito de conquistar em território, de proteger a sua tribo, o seu povo. Não tem outro jeito. Estão sendo atacados, então é com medo mesmo. Gente, corajoso não é aquele que não tem medo nenhum, mas aquele que faz mesmo com medo,
Mesmo com medo eu vou fazer. Então isso é coragem. Como que você vai expressar a coragem se você não tiver medo? Não tem sentido. É a polaridade da vida. É essa dualidade que a gente tem que trabalhar com os dois lados. Nós temos que buscar, ele nos deu o espírito de equilíbrio. Então é equilíbrio. Entende? É sobre isso, gente. É sobre isso. Então que no dia de hoje você possa sim se posicionar como filho e como filha. E vá fazer aquilo que seu coração queima. Não precisa ser perfeito. Ele não busca perfeição. Nós já somos imperfeitos, somos pecadores. Não precisa se preocupar com isso. Apenas seja obediente e obedeça. Obedeça, porque se ele colocou aí dentro do seu coração é porque já é. Para de ouvir as vozes. Você está dando muita atenção para essas vozes, assim como eu já dei muitos anos atenção para essas vozes. Muitos anos. Então que hoje, minha irmã e meu irmão, você faça uso dessa ferramenta, sim. Que você é corajoso. Fica com isso, você é corajoso. Você é amoroso. Você é equilibrado. Você é equilibrado. Você é corajoso. E faça aquilo que Deus pediu para você fazer. Vai com medo mesmo. E daí você vai mostrando para o seu cérebro quem é que governa. Porque quem é que tem que governar é o seu espírito. E todos os demais têm que baixar e obedecer. Quando a gente ouve mais as vozes e o medo, o espírito não está governando. Não está. Entende? Então permita-se. Vai com medo mesmo. Mas faça a vontade de Deus. Esse é o nosso vídeo de hoje. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não sei o horário que você vai ver esse vídeo. Beijinhos.